Segundo a Organização Mundial de Saúde, somente aqui no Brasil, há 35% da população sofrendo com algum tipo de alergia. As alergias mais comuns são as respiratórias, não é? Que se agravam ainda mais nesse período que a gente está no inverno. Mas há também as de pele, as alimentares. Quem não conhece alguém que comeu camarão, por exemplo, teve que correr para o hospital. Picadas de insetos também. Gente que é alérgico a medicamento, por aí vai. Como saber se você é alérgico? Como tratar? E o melhor, como conviver com isso no nosso dia a dia? Assunto para um cafezinho aqui no quadro Só Saúde. E quem vai nos ajudar a entender tudo é o médico alergologista, Dr. Roberto Lacerda. Bom dia, Dr. Roberto. Bom dia. Bom trazer o senhor aqui mais uma vez. Existe diferença entre alergia e reação alérgica? São coisas distintas? Não, a alergia é uma resposta imunológica exagerada, errada do sistema imunológico contra algo que é comum na vida das pessoas. Tipo, é uma reação imunológica exagerada contra crustáceos, poeira, ácaros, gato, cachorro, medicamentos. Então, o sistema imunológico interpreta aquele alérgeno como um agressor, aí produz substâncias inflamatórias que dão as reações alérgicas. Gente, quem faz teste alérgico depois às vezes fica até assustado com a quantidade de cruzinha que dá lá para aquelas coisas. Mas tem alguns agressores, como o senhor falou aí, que nos expõem mais do que outros, né? Assim, doutor Roberto? Isso. Então, em termos de alergia respiratória, que é a rinite alérgica, a asma, a conjuntivite alérgica, a sinusite alérgica, o agressor principal no Brasil são os ácaros da poeira. Que em cada grama do ácaro, desses ambientes fechados, tem 15 mil ácaros em cada grama. Gente, é muito. Então a gente não vê, né? Isso. Mas sente. Sente. Então, os ácaros são os principais vilões. E no Brasil, em criança, a alergia alimentar mais comum é a alergia ao leite de vaca e o ovo. E no adulto, os crustáceos e nozes. Vamos ver alguns tipos de alergia, então? Dá arte aqui para o pessoal de casa. A gente tá vendo aí a alergia alimentar, os sintomas inchaço, coceira nos lábios, diarreia, vômitos e rouquidão. Às vezes, quem é mãe tem dificuldade de identificar se não tiver um inchaço muito considerável, porque os outros sintomas estão relacionados com um monte de outra coisa, né, doutor Roberto? Isso mesmo. Por isso que o médico de hoje é diferente do médico de 30 anos atrás. Ele se baseia em prevalência de doenças, prevalência das alergias. Então, o importante é fazer uma história detalhada se aquele alimento, de fato, toda vez que ingere, tem reações ou imediatas, que são essas que você escreveu, que é o inchaço, a urticária, a diarreia, que são sintomas mais imediatos. Mas tem reações tardias. Então, por exemplo, tem crianças com dermatite atópica que coça a pele 24 horas durante semanas e meses. E o alérgeno principal é o leite de vaca e o ovo. E a mãe não vai relacionar? Não vai relacionar. Inclusive, já que ele falou aí da pele, vamos ver agora. Né, a alergia à pele, ó, pele ressecada, sensível, áspera e irritadiça. Que não necessariamente vai aparecer no dia que a pessoa comeu, né, doutor Roberto, como o senhor está falando aí? São as reações tardias a alimentos. Então, e ácaros também. No caso, isso se trata da doença mais comum de pele em criança. A doença alérgica, a dermatite atópica. Acomete 10% das crianças e adultos. Isso causa um prejuízo grande à qualidade de vida, porque tem a coceira, um prurido, uma pele seca e áspera por meses ou anos. E isso tem que ser tratado de forma com cuidado, porque existem falsos diagnósticos de alergia alimentar. Então, quando você vê aquele teste com um monte de cruzinha para um monte de coisa, então esse teste é o que chama de falso positivo. Entendi. Então, a interpretação desse teste deve ser cuidadosa, porque... Então, nem tudo que está lá como positivo, a gente tem que estudar devagarzinho. Tem que estudar e ver a prevalência de acordo com o tipo de alergia, com a faixa etária, se é criança, adolescente, adulto ou idoso, e fazer o que chama de teste de provocação oral. Ou seja, imagine que você tem alergia a leite... cuscuz, tá aqui na mesa. Milho. Que é raro. É difícil ter, né? Ainda bem. Então, se você tiver alergia a milho, por exemplo, você toda vez que ingerir aquele alimento vai ter que ter reação. Então, existe um teste de provocação. Então, o médico dá o placebo, ou seja, um alimento que não tem milho e observa. Se não tem reação e no outro dia você ingere o milho e tem reação,
Então, provavelmente é uma alergia verdadeira. Verdadeira. Então, vai confirmar aquilo que está ali, né, diagnosticado naquele exame. A Dayana, doutor Roberto, a nossa telespectadora, mandou no zap 991050400. Esqueci até de dar antes de começar a nossa entrevista. Você pode participar aqui com a gente. Ela disse que tem alergia à lactose. Ela queria saber se existe alguma medicação para esse problema ou tem que fazer só a restrição do alimento. Então, esse é outro falso diagnóstico de alergia. Então, o que acontece, como a alergia está muito prevalente, a população e médicos estão fazendo diagnósticos em excesso, errados. Então, exagerados. tem que ser cuidadoso. Então, a intolerância à lactose não é uma alergia. Eu e 50% da população, quando toma leite, queijo e iogurte, vai ter barriga inchada, gases, má digestão ou diarreia. Isso é uma deficiência da lactase, a enzima que digere a lactose. Intolerância alimentar, intolerância à lactose não é alergia, é outro tipo de problema. Entendi. Então, tá mais para a questão gástrica do que para alergia. Olha que interessante. Já... Pode estar lá, doutor. Aí, quando esse paciente ele vai ter que evitar alimentos com lactose e, se for, por exemplo, uma pizzaria, levar a enzima, chama lactase, que é em pó ou em comprimido. Para poder Toma digerir. 5 minutos antes, depois come a pizza e não vai ter reações adversas, tipo esses que foram descritas. Olha aí, que interessante. A Ana Paula, que é de Campina Grande, um beijo, Ana Paula. Obrigada por interagir com a gente aqui no WhatsApp do programa. Ela sofre muito com a alergia à frieza. E em Campina Grande tem muita essa instabilidade de clima mesmo, né? Um pouquinho mais frio. E ela diz que sofre com a frieza, com a poeira, com espirro, tudo. Quando junta tudo, né? Ela toma muito alérgico. E praticamente antalérgico todos os dias, doutor Roberto. Ela quer saber se esse excesso de antalérgico pode causar algum problema, problemas futuros. Como é que ela faz para amenizar isso tudo? Então, ela tem o que chama de rinite alérgica, que é alergia respiratória. Existem antialérgicos, tipo antihistamínicos, antileucotrienos, sprays nasais com corticoides e bombinhas com corticoides em dosagens mínimas, que são eficazes e seguros e podem ser usados por meses ou anos sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. O problema é usar o famoso corticoide oral ou injetável por tempo prolongado. Isso pode causar catarata, glaucoma, hipertensão, diabetes. Então, cada alergia tem um tratamento específico com medicamentos eficazes e seguros. Nesse caso, como ela tem uma alergia crônica, provavelmente ela vai precisar de imunoterapia, que é a vacina com os alérgenos dos ácaros. Então, é por isso que é interessante a gente voltar sempre, né, ao médico, porque cada período da vida da gente, até do quadro da gente, exige um tipo de tratamento, né, doutor Roberto? Não é que você foi lá numa crise na urgência, que o senhor passou determinado medicamento, que na próxima crise vai ser aquilo também. De repente está gerando já uma repetição e o tratamento vai ser diferente. Estou errada? Com certeza. É tanto que, por exemplo, você está grávida, existe tratamento para alergia na gravidez, sem prejuízo para a mãe e para o bebê, para o feto. Entendi. Então, hoje a medicina, ela tem a qualidade da medicina é muito boa hoje, permitindo que você tenha um tratamento eficaz e seguro. E individual, que o mais interessante é isso, né? A Ana de Tibiri também interagiu com a gente no zap 991050400 e ela disse o seguinte, doutor Roberto, o filho sempre acorda sem ar. Pode ser algum tipo de alergia? Provavelmente se trata da alergia na infância mais comum no pulmão, que chama asma, que é tosse, cansaço, que é a falta de ar e chiado. Isso geralmente é acompanhado de sintomas da rinite. Então, tem um tratamento eficaz e seguro para o seu filho, Jaqueline. Porque hoje a medicina permite que seu filho tenha um comportamento igual ao Pedrinho, ao Lucas, que não é alérgico. Entendi, isso é muito legal. Jaqueline quer saber a dúvida dela sobre sinusite. Sempre à noite é o horário que ataca e ela tosse. Ela quer saber se pode estar relacionada à sinusite. Sinusite tá tosse, doutor? Isso. Então, imagina que chegue 10 pessoas com tosse prolongada. 3 diagnósticos são os mais prováveis: sinusite, asma e refluxo. Sinusite causa tosse. Causa tosse. Tem que investigar e tem que tratar. Outra telespectadora compartilha a situação do filho dela com relação a corante, que também dizem que é um vilão. Quando come alguma coisa com corante, o corpo fica com manchas vermelhas. Ela quer saber se pode ser alergia. Ela é de Cuité, se chama Edjane. Então, é um mito isso aí. Então, a alergia alimentar mais comum é leite de vaca, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, nozes,
peixes e crustáceos. O corante não apareceu na lista. O corante é raríssimo, é 0,5% da população. Entendi. Então, talvez seja outro componente que tem no alimento e não o corante. Então, tem que checar. A alergia verdadeira a corante é extremamente rara. Entendi. Às vezes a mãe não quer dar biscoito à criança, porque diz assim, não, puta do corante. E às vezes pode ser ao leite, pode ser a outra substância. Por isso que é importante investigar. Já a Ediana, que está inchada, inclusive nos lábios, de repente começa a dar aquele que a gente chama de pinicado. Pode ser alergia a batom, alguma coisa nesse sentido, doutor? Então, isso pode ser o que chama de dermatite alérgica de contato a cosméticos, mas pode ser também alergia tipo angioedema, que é a mesma coisa da urticária, que em vez de se apresentar com placas vermelhas, se apresenta com um inchaço de lábios, pálpebra, boca. Isso é uma alergia que acomete 20% da população durante o período da vida. Gente, é alto 20%. Isso. O senhor falou em urticária, a nossa próxima dúvida da telespectadora é justamente sobre urticária. Ela disse que parece que levou uma surra de cipó. Sabe aquela que fica inchado? Né? Ela disse que coça da cabeça aos pés, mas tem pontos que aparecem mais. Isso faz muitos anos. Até hoje ela nunca descobriu por quê. O nome dela é a Josélia Marques, lá do Valentim. Ela quer saber se pode ter relação com o sistema nervoso. Então, isso se chama urticária crônica. Quando a urticária dura até 6 semanas, chama urticária aguda. Quando ela passa de 6 semanas, chama urticária crônica. Acomete 1% da população. Então, imaginar que a Grande João Pessoa tem 1 milhão de habitantes, então vão ter 10 mil pessoas com o teu problema, que é a urticária crônica. E a urticária crônica não é uma alergia, é uma reação do próprio sistema imunológico que produz um anticorpo contra as células para liberar a histamina sem necessidade, que dá essa coceira na pele, que chama urticária crônica. Urticária que dura mais... Tem tratamento, doutor? Muito bom. Tratamento eficaz e seguro. E o principal, não tem corticoide. Que é o trauma de toda mulher, está do corticoide, porque diz que engorda, aquela situação toda, né? Já a Denise fala de placas avermelhadas. Ela diz que... o médico já disse que é alergia, só que ela nunca conseguiu descobrir a quê, mas isso tem uma vida longa, né? E aí passou... um tempo, agora está aparecendo de novo. Placas avermelhadas durante o corpo. Então, é urticária mesmo. Urticária. Então, é interessante. A urticária aguda, geralmente você descobre uma causa. Então, urticária após camarão, caranguejo, após um alimento, um medicamento, uma picada de inseto, uma infecção por dengue, zika, chikungunya. Aí, geralmente, você consegue identificar uma causa. Na urticária crônica, a causa é o próprio sistema imunológico. Então, e o sistema nervoso contribui, mas não é a causa. Entendi. Então, a pessoa que tem urticária crônica vai estar mais estressada pela péssima qualidade de vida e vai piorar a urticária se você não fizer um tratamento eficaz e seguro. Só lembrando que não é a causa, vai piorar, né? Vai piorar. Mas não é a causa. Já a Jacilene, que mora em Paratiba, aqui em João Pessoa, tem um filho de 7 anos que tem uma coceira no cotovelo, às vezes no joelho, já faz alguns anos, vai e volta, e ela tá achando interessante porque é em extremidades. Ela quer saber o que é que provoca, o que é que poderia ser. Isso aí chama dermatite atópica. E aí tem grau leve, moderado e grave. O dela é o leve. A causa principal é a genética, que essa criança herdou o gene da alergia que manda inflamar a pele sem necessidade. Mas tem outras causas, ácaros, alguns alimentos podem estar relacionados, mas o principal vilão é a genética e o ácaro, e calor, altas temperaturas e uso excessivo de sabonetes. Uso excessivo de sabonete. Olha, e assim eu já respondi a outra telespectadora, também falou sobre dermatite atópica. Então eu vou fazer aqui a pergunta da Flora Agra, que mandou aqui no celular. Beijo, Florita. Obrigada por nos acompanhar. A Flora está sempre com a gente. E ela pergunta sobre as vacinas, doutor Roberto, para a gente encerrar. As vacinas para alergias, elas são mesmo eficazes? Então, depende primeiro da indicação correta. Então, vamos situar. Alergia alimentar, não existe vacina. Então, o tratamento da alergia alimentar é não comer o alimento que você tem alergia, ponto. Alergia respiratória, rinite, sinusite, asma, conjuntivite alérgica e a dermatite atópica tem a vacina eficaz e segura com os ácaros da poeira doméstica, que são os principais vilões da alergia no Brasil. Entendi. Então vai depender muito da indicação e principalmente da identificação da alergia correta, né? Que às vezes, o doutor Roberto já explicou aqui, que às vezes dá aquela cruzinha e não necessariamente você é alérgico àquilo. Olha, eu passaria a manhã inteira aqui conversando com o doutor Roberto, porque o nosso Zap está bombando. Mas o Tempo em TV parece que é diferente, viu? Voa, literalmente. A gente espera que, respondendo a determinado telespectador, também possa ter ajudado a você aí de casa a esclarecer um pouco mais a sua dúvida. Doutor Roberto, para a gente encerrar, eu estou muito estourada
mensurada. Mas qual era o recado que você daria para as mães, para as pessoas que sofrem com alergia? A gente sabe que é bem complicado. Para encerrar o nosso papo aqui. Então, primeiro tentar fazer um diagnóstico correto das causas de alergia e fazer o tratamento de prevenção. O tratamento de prevenção é a forma mais eficiente e eficaz para melhorar a qualidade de vida do paciente alérgico. Muito bem. Viu como a gente começou julho bem aqui no programa? Muito bem informado. Obrigada, doutor Roberto. Até a próxima.